Demorei, mas finalmente trouxe o tutorial dessas xicarazinhas. Então, sem enrolação, eu vou deixar os materiais pra vocês na tela. Eu esqueci de falar que vamos usar enchimento também, e eu estou usando a agulha 4mm. Então, vamos lá. No tutorial, eu vou utilizar a lã para vocês conseguirem ver melhor os pontos. E agora que eu dei conta de que esse vermelho que eu utilizei é aquele vermelho dor de cabeça. Meu Deus do céu, como que ele estoura na câmera. Vamos começar então com o círculo mágico e dentro dele nós vamos colocar 6 pontos baixos. Eu dei uma parada só para marcar o primeiro ponto pra gente não se perder, principalmente com a linha peluciada, que é bem complicadinho de enxergar o ponto, então se vocês quiserem marcar também, pode marcar o primeiro e o último ponto dessa carreira, principalmente para quando a gente for fechar o círculo mágico para não desmanchar nenhum ponto e a gente não se perder. E para esse trabalho, da minha preferência, eu estou fechando as carreiras em espiral. Então assim eu já vou começar com um ponto baixo no próximo ponto de base e eu vou fazer aumentos por toda a carreira, então são 2 pontos dentro do mesmo ponto de base, ficando com 12 pontos nessa carreira. Esse tutorial é um tutorial mais rápido, então se você for muito iniciante, talvez você não consiga acompanhar, mas eu vou deixar a receita escrita nos comentários. A terceira carreira também terá aumentos, mas primeiro a gente vai fazer um ponto baixo e depois a gente vai fazer o aumento. E vai seguir nessa repetição de um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. Então, galera, só não se esqueça de marcar sempre o primeiro ponto da carreira pra gente não se perder. Como a espiral fica um pouquinho mais difícil de enxergar. Quem fizer essa xícara, manda foto pra mim, que eu vou ficar muito feliz de receber e ver como que ficou. Chegamos então agora na quarta carreira, a gente vai circular ela inteira com pontos baixos, sem nenhum aumento, só que a gente vai pegar somente a alcinha da frente. Então, ó, tô mostrando pra vocês quais são as alcinhas da frente, pra vocês conseguirem visualizar bem, porque vai precisar prestar muita atenção na linha peluciada. Fazendo assim, dá aquele efeito de que ela está aumentando. Então, a base é menorzinha e ela vai abrindo, seguindo o mesmo formato de uma xícara. Eu esqueci de falar pra vocês e de mostrar também que as 2 próximas carreiras vão ser carreiras de pontos baixos somente. É somente repetição, então não tem erro, tá? Então a nossa peça já vai tomando forma. Estou mostrando pra vocês que meu ponto é bem apertado, então mesmo com a lã, que ela é fofinha também, ficou menor, mas assim, está dando o formato da xícara. E aí eu vou dobrar a peça na lateral, aonde tá a marcação do ponto, e vou colocar os olhinhos entre a quinta e a sexta carreira. Eu acabei esquecendo de falar pra vocês, mas vocês dão uma puxadinha lá no último ponto pra que ele não desmanche. E mantenha essa puxadinha porque a gente vai começar a próxima carreira com a troca de cor. Na 7ª carreira vamos fazer só pontos baixos, ficando com 18 pontos e pegando somente a alcinha de trás. Então a gente faz um nozinho, que é um ponto baixíssimo, e já faz um ponto baixo nesse primeiro ponto de base. E a gente vai seguir assim por toda a carreira, fazendo pontos baixos somente na alcinha de trás. Eu já vou prender nesse fiozinho menor que fica, para ele não soltar. Para não ficar dúvida, a gente vai pegar também aquele ponto que está com a alcinha mais larga. Então presta bastante atenção para não pular ele e ficar com os 18 pontos. E aí a gente já vai seguindo com a 8ª carreira, que é só seguir então com um ponto baixo e uma diminuição. Pra quem não conhece muito de diminuição, eu não vou ensinar pra vocês, mas basicamente nessa minha diminuição eu estou pegando só as alcinhas da frente dos próximos 2 pontos, aí eu fecho como se fosse um ponto baixo. E aí nesse caso a gente fica com 6 diminuições, totalizando 12 pontos baixos ao final da carreira. Assim que finalizarem, puxe um pouco o fio, que a gente vai parar um pouquinho e colocar o enchimento. A minha dica para esse processo é encham as laterais e deixem o meio um pouco mais vazio para que vocês consigam colocar a parte vermelha para dentro. E aí, finalizando, a gente ajeita o fio vermelho e vamos continuar a última carreira, que ela é toda de diminuição. Então, você vai fazer 6 diminuições seguidas. Eu vou adiantar o vídeo um pouco pra vocês, mas é basicamente a última carreira com essa cor. Depois que finalizar os 6 pontos, a gente vai puxar e cortar um pouco o fio para que a gente consiga arrematar ele. Como eu arremato? Eu vou passar esse fio que sobrou pelos 6 pontos e puxar. Então, eu faço de 3 em 3
puxo e depois eu volto passando pelo meio desses últimos pontos, que tem um buraquinho, passo um nó e eu coloco o restante do fio dentro da peça e depois eu corto o resto que sobrar. E agora vamos fazer a borda da xícara. Então a gente vai voltar na sexta carreira e pegar aquela alcinha da frente que sobrou quando a gente fez a troca de cor. E aí a gente vai fazer 2 pontos baixos nos 2 próximos pontos e um aumento. Então vai ser essa sequência, 2 pontos baixos e um aumento, até ficar com 24 pontos. Aí uma dica para vocês. Como eu estou utilizando só a linha peluciada para fazer esse trabalho, se vocês utilizarem outro fio, eu recomendo que vocês façam uma finalização dessa borda. Então vocês podem fazer uma outra carreira depois dessa, só de pontos baixíssimos em cima desses pontos. Estamos quase acabando agora, finalmente. E a gente vai fazer um ponto baixo no próximo ponto e fazer de 4 a 5 correntinhas. Aí vocês traçam uma linha imaginária, introduz a agulha e faz um ponto baixíssimo na altura que vocês preferirem. Aí é só voltar fazendo pontos baixíssimos nas próximas 5 correntes, inclusive também no ponto baixo. E aí, se vocês estão gostando do tutorial, por favor, comentem se tiverem dúvidas também. Não se esqueçam de curtir e salvar para fazer. E para finalizar, é só cortar o fio e introduzir ele no ponto da lateral, fazer um nozinho, e depois colocar todo esse fio dentro da peça e cortar o que sobrar. Então a peça ficou assim, e o que eu recomendo para vocês, se forem utilizar lã, utilizem uma lã um pouquinho mais grossa ou uma linha um pouco maior. Como o meu ponto é muito apertado, a agulha 4mm foi pouca, eu deveria ter utilizado a 5 ou a 6. Eu estou mostrando como fica quando coloco o tanto de enchimento certo, não fica vazando. O blush fica a critério de vocês colocarem ou não, vocês podem utilizar sombra ou uma linha rosa. Espero que tenham achado fácil e é só me seguir porque eu estarei postando mais receitas futuramente. Tchau, tchau!